Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turguniev. Índia chora no Baixo Augusta. Aquele homem está com o cocar do meu povo. Como vocês sabem, o carnaval chegou. E com o carnaval surgem das profundezas do Tártaro os inquisidores da moral e dos bons costumes para fiscalizar suas roupas, seus adereços e tudo mais que puder ser problematizado. Um espectro ronda o carnaval, o espectro do comunismo ou, se preferir, do marxismo cultural. Isso nos leva à notícia da indígena chorando na Augusta porque tinha gente no carnaval fantasiado com um cocar. Cocar, vocês sabem, é aquela coisa que os índios costumam usar na cabeça em algumas situações. Mas claro que isso não é um caso isolado. Em todo o carnaval, os patrulheiros socialistas aparecem com uma lista gigante e cada vez maior do que tudo que não é aceito de se usar como fantasia. Homem pode se vestir de mulher? Não pode. Porque um homem nunca vai interiorizar as contradições da relação de gênero. Blackface, um branco usar tinta preta no rosto para se fantasiar de negro? Não pode também, porque é uma chacota com afro-americanos. Espera, sim, havia um programa de comédia nos anos 30 que realmente usava blackface para ridicularizar negros. Mas isso quer dizer que, automaticamente, toda vez que alguém usa tinta preta como fantasia, também é para ridicularizar? Não pode ser uma homenagem, uma brincadeira? Segundo a esquerda, não. É sempre para ridicularizar. Usar adereços de Umbanda, Candomblé e outras religiões de cunho africano, jamais se pode criticar religião. Religião não é fantasia. Tem que respeitar a religião. A não ser que seja católica, lógico. Daí pode enfiar crucifixo no cu, pode se vestir de freira safada, Jesus gay, tá liberado total. Se vestir de índio, piorou, já que os esquerdistas acreditam no mito do bom selvagem do Rousseau. Aquela ideia totalmente sem sentido que índios são fundamentalmente diferentes de nós, criaturas puras, divinas e inocentes que vivem em comunhão com a natureza e não são apenas mais uma cultura dentre as tantas culturas humanas com várias qualidades e também vários defeitos, mas essencialmente humanos como nós. Você usar fantasia de índio é algo que desrespeita a cultura deles. Mas, como esquerdistas são por natureza incoerentes, dessa vez eles tiveram que recorrer a malabarismos intelectuais mais desonestos que o de costume. Isso porque, simultaneamente ao episódio da Índia chorosa da Rua Augusta, uma atriz global foi parar nos assuntos mais comentados da internet por ter saído de Índia na avenida. E tudo com a bênção do cacique Raoni, outros socialistas e da tal Sônia Guajajara, que parece que é índia também. Depois desse episódio infame, eles aparentemente convencionaram que é proibido usar fantasia de índio pero no mucho, já que se você tiver a bênção de algum socialista do Leblon, sua barra tá limpa. Também surgiu o argumento por lá de que nem todo cocar é um cocar. Dependendo, o adereço pode ser um simulacro de cocar, mas o cocar de verdade continua proibido. Como eles sabem a diferença de um para o outro, não faço ideia e talvez nem eles mesmos saibam. Importante para eles é poderem atacar pessoas aleatoriamente com lições de moral tiradas da bunda, que não se aplicam a eles mesmos ou a pessoas que eles abençoem. Então, em tese, o esquerdista, quando veste algo que se parece com um cocar, é só um simulacro de cocar, não tem problema algum, está aprovado pelo cacique Raoni. Mas se você vestir algo que parece um cocar, então você está desrespeitando os indígenas, seu taxista motorista. Acho que isso faz surgir aos poucos uma outra versão do lugar da fala. Um bagulho estranho que talvez deva ser chamado de lugar da ofensa. Se você for visto blasfemando contra qualquer minoria, basta apresentar uma carteirinha de membro do PSOL, um adesivo Lula livre ou alguma coisa qualquer assim, e você está automaticamente autorizado para cuspir até em imigrante transexual anão negro. Se não tiver a licença autorizada pela esquerda de local da ofensa, fazendo as mesmas coisas que eles, você está em apuros, meu caro cancelado. O problema da esquerda, que ela não percebe por estar presa na própria bolha, é que esse tipo de colocação sempre funcionou muito bem antigamente, mas não funciona mais. Toda a teoria gramsciana de jogar grupos de pessoas uns contra os outros, visando eliminar qualquer elemento cultural prévio na sociedade e assim abrir caminho para implantar o socialismo, sempre foi algo que deu liga antigamente. Até hoje tem gente que encara empresários e empregados como inimigos naturais, que um fica rico à custa dos outros, ao invés de enxergar a realidade. Empresários e empregados são aliados naturais na luta contra a exploração do governo. Por que isso? Por que pessoas ainda estão presas nessa inimizade? Ora, anos e anos de aplicação dessa tática.
Isso funcionava muito bem quando era essa proposta simples envolvendo dinheiro. A maior parte das pessoas tem mesmo dificuldade em entender a questão econômica. Até economistas acadêmicos brazucas têm dificuldade, basta ver as besteiras faladas pelo auto-intitulado economista Samidana. A ignorância é sempre uma porta aberta para colocar ideias idiotas calcadas apenas na inveja na cabeça das pessoas. Por isso, ainda hoje, as mensagens socialistas mais fortes ainda têm a ver com economia. Desigualdade de renda, 1% mais rico da população ganha mais que 90% mais pobre, alguma coisa assim, que na verdade isso não quer dizer nada, a menos que você considere o fator inveja. Gender gap, mulheres fazem 70 centavos para cada R$1 feito pelos homens, que, da mesma forma, não quer dizer nada em termos econômicos, mas é surpreendentemente bom para atiçar discórdia entre grupos. O povo não entender economia é uma bênção para a esquerda. Mas, mesmo com isso, a esquerda percebeu, a partir de 2016, que vinha perdendo poder, culpando uma ascensão da extrema-direita, que nada mais é que a diminuição da esquerda em si, em favor de vários grupos de posicionamentos políticos distintos dela. Já falamos sobre isso em detalhes em outros vídeos aqui. A derrocada da esquerda tem a ver apenas com o fato das informações descentralizadas dificultarem a imposição de um discurso socialista unificado, mesmo que a maior parte dos órgãos de disseminação hierárquica de informação, a mídia tradicional e professores de escola estejam alinhados com esse discurso. Esse tipo de coisa foi muito libertador para muita gente, claro. Mas, claro, é desesperador para a esquerda, que perdeu completamente a sua supremacia moral. Todo mundo passou a ver a esquerda como algo que ela de fato é, apenas mais uma ideologia cheia de falhas por aí. Não mais como o ideal claro que havia de ser buscado por todos, aquele pedestal moral absoluto, que é como a esquerda gosta de se ver e era colocada antigamente antes da informação descentralizada. No seu desespero para tentar voltar a ter um pódio moral, a se mostrar superior a outras ideologias, a esquerda então começou a lançar mão de outros tipos de argumentos não econômicos. Veja, isso é a maior prova de que não é um movimento organizado. Como eu faço questão de ressaltar, não é como se existisse um grupo de globalistas que dá ordens, e isso vai desde o topo da hierarquia, que alguns dizem que é o Jorge Soros e coisa e tal, e isso vai descendo numa hierarquia até o idiota útil do bloco dos laranjeiras aí nessa hierarquia comunista global. Não é isso. Embora a esquerda goste sim de hierarquia, embora elas tenham algumas hierarquias entre si, em sindicatos, partidos, são bem mais organizados que as demais ideologias, esse movimento é espontâneo, não é algo coordenado. Surgiu na cabeça de esquerdistas desesperados em atingir um novo padrão moral que ditariam para o mundo. Começaram com coisas idiotas como lugar de fala, que é a coisa mais sem sentido do mundo. Significa tipicamente dizer que existem pessoas que não estão autorizadas a criticar ou discutir determinados assuntos, e outras que estão autorizadas a fazer isso, através de um monte de regras aleatórias, ou seja, simplesmente é uma tentativa de calar a boca das pessoas. Racismo reverso, que eu concordo, não existe. Quando alguém é criticado, insultado, ostracizado com base na sua raça, seja qual raça for, branco, negro, índio, oriental, é racismo que chama. Sim, existe racismo contra brancos. Racismo reverso é que não existe, não faz sentido algum. Microagressões, qualquer coisa que eu não gosto me agride, me dá a oportunidade de me mostrar moralmente superior e humilhar outras pessoas. Tudo isso não é um planejamento central porque, se fosse, seria o mais idiota do mundo. Tudo isso é desespero de militantes esquerdistas devido à perda da sua posição moral privilegiada que tinham antes. Eles não percebem que a mesma arma que torna inócua sua pregação econômica também torna inócuas essas demonstrações erradas de virtude. A internet, a informação descentralizada em que pessoas discutem esses pontos e mostram como isso não faz sentido algum, com um agravante. Enquanto teorias econômicas são difíceis de explicar e fazem sentido para muita gente, que a maior parte da população é pobre, esse tipo de coisa é fácil de explicar, é ridículo de entender e afeta um grupo enorme da população, ou seja, é muito pior de ser usado do que a economia. Todo mundo percebe de cara a besteira que é.
Fantasia de carnaval não é nada além disso, uma fantasia para brincar com culturas, identidades, religiões diferentes da sua. A ideia da festa do carnaval é justamente a catarse de se expressar sem censura e sem punição, que vem desde a origem da festa lá na Roma Antiga. Ridículo é querer implementar censura numa festa cujo objetivo de existir é justamente a ausência de censura ilógica. Mas uma hora o carnaval vai passar, demora, mas passa. E quando o carnaval passar, aquele antropólogo esquerdista frankfurtiano vai problematizar o porquê do sistema de ensino ser tão elitizado, o porquê de só estudarmos escritores e poetas europeus, o porquê dos produtores de cultura pop nunca trabalharem com personagens como Yara e Saci e sempre preferirem bruxas da Irlanda e vampiros aristocratas da Romênia. Quando o senhor antropólogo gadoso fizer tal questionamento, mostre a ele as notícias do carnaval. E já que o assunto é carnaval, será que essa festa de fato ainda tem toda essa importância que aparenta? Honestamente, não conheço ninguém que saiba cantar um único samba-enredo lançado nos últimos 15 anos. Com qual samba-enredo a Mangueira ganhou o carnaval de 2019? Sei lá, mano. Nem sei se a Mangueira ganhou em 2019, que dirá qual música. O último samba-enredo que eu, Peter, me lembro foi o de 1982, da União da Ilha. Depois desse, nenhum. Fora isso, a maior parte das marchinhas de carnaval foi criada na década de 1920. Provavelmente há mais pessoas no Brasil que saibam cantar em inglês alguma música do Blind Guardian sobre o Senhor dos Anéis do que profundos conhecedores de música de carnaval. Então, é claro, as ditas polêmicas dessa época do ano são extremamente superdimensionadas para fazer crer que significam alguma coisa. Hoje vira notícia quando uma escola de samba traz um sujeito com máscara do palhaço Bozo e uma faixa presidencial, como qualquer piadista mediano do Twitter faria. Pior, parece que é uma pegadinha, porque a estátua tem 4 dedos na mão. Presidente de 4 dedos que existiu no Brasil foi só um. Até vira notícia quando anunciam que um travesti vai desfilar na escola de samba. Nossa, que revolucionário, vai ter travesti sim, motoristas não passarão, mujo o senhor bovino gadoso. Gente, eu lembro de ver travesti desfilando em escola de samba em 1970. É a coisa mais normal do mundo. E já que falamos em Saci, provavelmente vai ter uma treta boa saindo do forno. Acontece que um dos próximos filmes do universo expandido de Harry Potter deve se passar no Brasil. E nessa leva de filmes, a produção sempre está incluindo elementos da cultura local dos seus filmes. Alguém duvida que vai dar merda? Só lembrando que recentemente, a autora dos livros do Harry Potter entrou em polêmica com SJWs por não ter seguido a cartilha de ideologia de gênero à risca. Também foi criticada por permitir que Johnny Depp interpretasse o vilão da saga de Animais Fantásticos. Ou seja, vão fazer de tudo para cancelar Saci, Mula Sem Cabeça e outros elementos da cultura local nesses filmes e depois vão reclamar que a cultura local não tem visibilidade nem no Brasil. Preparem a pipoca porque não sei se o filme será ruim ou não, mas a treta vai ser das boas. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!